Bom dia, meus irmãos. Mais um domingo, estamos juntos. Hoje, dia 15 de novembro de 2020, dia de cumprirmos o nosso compromisso com a justiça eleitoral, né? Irmos ao pleito eleitoral, fazer a nossa parte, sempre com equilíbrio, né? Analisando bem os perfis que estão à disposição nesta data de hoje. Vamos então elevar o pensamento para a nossa prece. Mestre amigo, mais uma vez nos dirigimos ao Senhor pedindo bênçãos de luz para todos nós. Nos envolva com vosso amor, com vosso carinho, nos fortalecendo para que possamos ter condições de enfrentar as dificuldades da vida, superando essas dificuldades, as quais sabemos que todas são caminhos para o nosso aprendizado, para a nossa melhora, na condição de espíritos imortais que somos. Abençoe os nossos familiares, amigos, que necessitam de ajuda neste momento. Assim seja. Meus irmãos, então, dando continuidade ao nosso estudo do Evangelho, vamos falar hoje alguma coisa a respeito do capítulo 25. Ajuda-te e o céu te ajudará. Pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei a porta e se vos abrirá. Porque todo aquele que pede, recebe. Quem procura, acha. E se abrirá aquele que bater a porta. Também, qual é o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho quando lhe pede pão? Ou se lhe pede um peixe, lhe dará uma serpente? Se, pois, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, com quanto mais forte razão, vosso Pai, que estás no céu, dará os verdadeiros bens àqueles que vos pedem. Está em São Mateus. O que fica claro aqui para nossa reflexão nesta manhã é que, na condição de filhos de Deus, nós podemos nos dirigir ao Pai e pedir a ajuda necessária para suportarmos as dificuldades da nossa existência, pedir aquilo que nós estamos necessitando, das nossas necessidades para a vida material. E ele deixa bem claro, conforme constou nesse título: ajuda-te e o céu te ajudará. Ou seja, nós precisamos sempre tomar a iniciativa, exercitando um dos atributos do espírito imortal, que é a vontade, o desejo de melhorar, o desejo de superar uma dificuldade, o desejo de conquistar alguma coisa que seja importante para a nossa existência material. Então nós observamos aqui, neste capítulo, a orientação de Jesus é que nós, na condição de filhos de Deus, só basta pedir ao nosso Pai. Ele vai nos atender, não tenha dúvida a esse respeito. O grande problema é que às vezes, ou seja, na maior parte das vezes, nós pedimos coisas que não nos farão bem. E aí nós não conseguimos conquistá-las e passamos a reclamar de tudo. Ficamos até reclamando de Deus.
que não nos atende. Nós, na condição de filhos exigentes que somos, e ignorantes ainda diante das verdades espirituais, nós cobramos o Pai por aquilo que nós pedimos e não recebemos. Quando, na verdade, nós deveríamos agradecer ao Pai por não nos ter dado aquilo que certamente nos faria muito mal e que nos prejudicaria para a nossa evolução, o nosso progresso íntimo. Mas nós, com essa visão limitada que temos, pedimos muitas coisas materiais. Logicamente não recebemos, porque não são importantes para o nosso progresso, para a nossa missão aqui que nós desempenhamos. Esquecemos de pedir coisas espirituais. Que tipo de coisas, entre aspas, são essas? Força, compreensão, humildade, de sermos menos egoístas, para sermos menos orgulhosos. Esse é o diferencial que nós temos que buscar. De pedir ao Pai que nos dê força para nós dominarmos essas más inclinações que ainda habitam a nossa intimidade, o nosso coração. Aqueles desejos escondidos de fazer o mal, aqueles desejos escondidos de vingança, muitas vezes. São esses os pedidos mais importantes que precisamos ter consciência e pedir ao Pai. Passamos por inúmeras dificuldades aqui, nesta existência material. Todas elas têm uma finalidade. Elas não ocorrem à toa. Com essa compreensão, nós precisamos sempre então nos conectar ao Criador e pedir a Ele que nos dê força para suportá-las. Resignação para não ficarmos apenas a reclamar dos acontecimentos da vida. Para não nos tornarmos filhos rebeldes. Porque a birra e a rebeldia não nos torna pessoas melhores, mais capazes. Não faz isso. Pelo contrário, nós ficamos estacionados em nosso progresso. Lembrando que nós estamos aqui para aprendermos com os próprios erros e aprendermos com os erros do vizinho, pela inteligência. Então nos cabe sempre a boa vontade em querer buscar o aprendizado, em querer encontrar um outro ponto de vista que nos traga paz, um outro ponto de vista que nos faz enxergar as razões de um acontecimento triste em nossa vida. O Espiritismo nos ensina a esse respeito, que tudo tem uma causa. O sofrimento é uma consequência. Portanto, existe uma causa para essa consequência, por decisões que nós tomamos num passado recente ou num passado remoto. Então aprendemos que depende unicamente de nós. Por isso que Jesus disse: vós sois deuses, com D minúsculo, porque nós somos capazes de transformar os acontecimentos ao nosso redor, os acontecimentos futuros, diante do nosso comportamento. Vamos parar de ter aquela visão limitada, olhando somente para os acontecimentos materiais dessa existência? Vamos ampliar o nosso pensamento para as questões espirituais
e analisando os acontecimentos da vida de uma maneira mais profunda. Então nós vamos enxergar aí a grande bondade do Criador. E isso nos dará forças para superarmos essas dificuldades. Neste capítulo, Buscai e achareis, é um incentivo para que a gente tome uma atitude, para que não ficamos esperando que as coisas se acertem sem a nossa ajuda, que a gente faça algo para melhorar sempre. Muitas pessoas, diante da nossa economia atual, estão reclamando, né, que ou porque perderam o emprego, ou porque não conseguem emprego. Mas muitas dessas pessoas que estão reclamando não estão agindo, não estão buscando adequadamente o emprego, ou estão focando em em cargos muito difíceis e, consequentemente, permanecem na ociosidade, no desemprego por mais tempo, porque não focam num serviço mais simples, mas no emprego em si, na atividade, que terá uma recompensa laboral. Mas muitos estão focando em coisas que hoje está difícil de conseguir, e ficam esperando que aquele emprego vai cair do céu, simplesmente porque mandou um currículo pela internet. Então, o que significa o ensinamento de hoje? É um incentivo para que a gente se mexa. É um incentivo para que nós possamos ir atrás daquilo que nós necessitamos. Nos outros itens do estudo deste capítulo, nós enxergamos também que não precisamos nos aquietar ou ficarmos muito preocupados com as conquistas materiais, porque elas estão aí à nossa frente, à nossa disposição. Não precisamos de muito para viver. Não precisamos nos dedicar exaustivamente ao trabalho, deixando de estar com a família, deixando de estar com amigos, deixando de estudar, porque o ganho financeiro não é o objetivo maior da nossa existência. Nós precisamos trabalhar para nos sustentar. Os dois outros itens desse capítulo chama-se Observai os pássaros do céu, e o outro, não vos aquieteis pela posse do ouro, justamente nos incentivando que nós não estamos necessariamente aqui nessa existência para irmos somente em busca do material. Nós precisamos ir em busca do necessário, que o Pai vai prover o necessário. Mas Ele não vai colocar esse necessário em nosso colo. Nós precisamos ir atrás dele. Daí voltamos no início. Ajuda-te. Vai atrás. Com confiança, acreditando que não está sozinho, que sempre terá alguém a auxiliar, a ajudar, mas depende da nossa boa vontade, do que permanecermos parados, reclamando da vida. É um incentivo que dias melhores virão, não tenhamos dúvida disso, mas é necessário que nós façamos a nossa parte, lembrando não apenas do empenho na busca de saciar as questões materiais, mas também em busca de saciar as questões espirituais, o conhecimento necessário para que a gente possa estar numa condição melhor no dia de amanhã de maneira espiritual.
para que lá na frente, após o nosso retorno à pátria espiritual, nós tenhamos a consciência tranquila que nós nos dedicamos em busca do conhecimento espiritual, mas também nos dedicamos em colocar em prática os ensinamentos trazidos por Jesus. Então a nossa reflexão para esse domingo, simples, rápida, mas muito útil, para que possamos buscar em nossa intimidade como está o nosso comportamento, como que nós estamos pensando e projetar o nosso futuro. Nós somos capazes disso. Vamos elevar o pensamento em oração para finalizarmos esse encontro de hoje. Amado Mestre, de todo o coração, agradecemos a essa oportunidade que tivemos de estarmos reunidos em pensamento. Que todos nós tenhamos condições de refletir em relação ao capítulo desta manhã. Buscai e achareis. Que isso seja importante para a nossa transformação e reforma íntima e que possamos desta maneira termos coragem de suportar as dificuldades e caminharmos em frente na vossa direção. Assim seja. Obrigado, meus amigos. Fiquem na paz de Jesus.